Na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 32 ao verso 40. O que o sofrimento nos ensina? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, e foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, que ela seja também palavra Tua nos corações. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. O que eu prego nessa noite, eu prego motivado pela palavra do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e o registro do que ele disse está em Atos, capítulo 20, verso 27, quando ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Porque o evangelho precisa ser anunciado em sua totalidade, e não parcialmente. Jesus, na grande comissão, disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, de fato, nós temos que ter uma visão completa, ampla do que é o evangelho. Quando nós só conhecemos parte, quando nós só recebemos parte, então nós vamos encontrar situações na vida para as quais aquela parte que conhecemos não tem resposta. Mas aquela outra parte do evangelho que deixamos de conhecer esconde a resposta para aquilo que precisamos. Por isso que eu digo que o crente tem que ler a Bíblia toda, a vida toda. Conhecer a Bíblia como um todo, para que possa então ter essa visão ampla do que é o evangelho, e aí sim viver de maneira sóbria e de maneira equilibrada a vida cristã. Eu vou falar sobre sofrimento, é uma parte do evangelho que é pouco pregada. Quase não se fala em muitas igrejas aí. A ênfase nesses lugares é pare de sofrer. A ênfase nesses lugares é Deus tem prosperidade para você. A ênfase nesses lugares é só isso. Mas o evangelho que tem coroa, tem cruz também. Também tem dificuldades. É o evangelho do caminho estreito. É o evangelho da porta estreita. É o evangelho que não escondeu de nós que teríamos aflições neste mundo. É o evangelho que diz que muitas são as aflições do justo. Então, quando eu falo de sofrimento, eu falo do evangelho. Mas eu falo de um solo sagrado do evangelho. Eu chamo de solo sagrado e que devemos lidar com muito respeito quando falamos de sofrimento, porque nos remete àqueles nossos irmãos que sofreram, que morreram, que foram martirizados, que deram as suas vidas, que foram testemunhas, que a palavra testemunha na Bíblia significa literalmente mártires. É gente que morreu por amor a Jesus, que derramou o seu sangue, não negando a Jesus, foram despedaçados por leões, foram queimados em tachos de óleo quente, tiveram seus membros arrancados
por cordas amarradas a cavalos, e tantas sortes de mortes, algumas delas descritas aqui, e nós lemos aqui nessa pequena passagem do livro dos Hebreus. Mas, em segundo lugar, pisar no terreno do sofrimento é pisar num terreno sagrado, porque nos remete às pessoas que sofrem em nossos dias. A gente sempre acha que sofre, e a gente sofre por algumas coisas. Mas, irmãos, há intensidades de sofrimento. Há pessoas que sofrem muito mais do que a gente. E há pessoas que sofrem muito menos do que a gente, é verdade. Mas nós não podemos menosprezar, nem minimizar essa questão do sofrimento na vida de ninguém. Há uma canção popular que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe as dores que tem. Cada um sabe aonde o seu calo aperta. E nós temos que ter muito respeito antes de minimizar, de desrespeitar, de diminuir o sofrimento dos outros. É muito importante falar sobre sofrimento, porque sofrimento é um grande dilema humano. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer. E boa parte do nosso esforço na vida é para fugir do sofrimento. É para fugir de dificuldade. É para fugir de situações que nos coloquem em aperto. Mas o que é de fato que a Bíblia diz sobre o sofrimento? Há uma resposta de Deus para o sofrimento humano? Sim, Deus tem resposta para o sofrimento humano, para a angústia humana, para os dilemas humanos, para as tribulações humanas, para as dificuldades humanas. Agora, a convocação do Evangelho não é para que fujamos do sofrimento, muito pelo contrário, a convocação do Evangelho é para que nós enfrentemos o sofrimento. Por quê? Porque Deus tem propósitos, inclusive no sofrimento. A gente tem que pensar assim, porque é assim que o Evangelho diz. E o que é que o sofrimento efetivamente nos ensina? Então, em primeiro lugar, o sofrimento nos ensina que é inevitável, além de democrático. E não há como fugir do sofrimento. Uma hora ou outra, nós vamos nos deparar com situações que nos farão sofrer. E esse sofrimento, além de inevitável, ele é democrático. Porque pobres sofrem, mas ricos também sofrem. Não pense que não. Entende? Gente iletrada sofre. Mas gente diplomada também sofre. O sofrimento é democrático. Ele faz parte da vida humana. Nem Jesus escapou do sofrimento. A palavra de Deus o chama, em Isaías 53, de o servo sofredor. Nem Cristo escapou do sofrimento. Agora, Jesus é o servo sofredor, não necessariamente como uma vítima do mal ou uma vítima das circunstâncias. Jesus é o servo sofredor, pasmem, porque ele escolheu sofrer. E ele escolheu sofrer por nós, para que nós não tivéssemos aquele sofrimento eterno que aguarda a todos aqueles que rejeitarem a Jesus. Jesus escolheu sofrer por amor a nós. Quando lemos João 10, verso 17 e 18, Jesus diz isso, que ele escolheu, ele se entregou. Não, ninguém vai me prender para me crucificar. Jesus diz, eu voluntariamente darei a minha vida. E há uma boa notícia sobre isso. Em João 15, verso 20 e 21, Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Essa é a boa notícia. Perseguiram a Jesus, podem nos perseguir também. E feliz é aquele servo e serva de Deus que é perseguido por honrar a Jesus, por amar a Jesus, por escolher a Jesus. Agora, o sofrimento faz parte do Evangelho. Ele permeia o Evangelho a partir daquele que nos salvou, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso exemplo e o nosso Senhor. O apóstolo Paulo falou às igrejas
cristãs, aquelas primeiras igrejas cristãs no primeiro século da era cristã, em Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Faz parte o sofrimento. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, Paulo estava preso, aguardando a sua sentença em Roma. Nós sabemos que ele seria sentenciado à morte por decapitação. E ele escreveu ao seu filho Timóteo, dizendo: e também todos os que plenamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. A própria vocação de Paulo era para sofrer. Em Atos 9, verso 16, Jesus diz: eu lhe mostrarei a Paulo o quanto deve padecer pelo meu nome. Então o sofrimento é inevitável e é democrático. Essa é a primeira lição. O segundo ensinamento sobre o sofrimento é que o sofrimento é variado, além de extenso. Ou seja, existem vários tipos de sofrimento. E há uma extensão até onde esse sofrimento pode chegar. Em primeiro lugar, existe o sofrimento provocado. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: porque semearam ventos, colheram tempestades. Esse tipo de sofrimento é o sofrimento que a gente gera. É o sofrimento que a gente planta e colhe o fruto dele. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 8, disse: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então tem gente que cria problema e põe a culpa em Deus, põe a culpa no pai, na mãe, cria problema e põe a culpa na esposa, põe a culpa no patrão. Eu ouvia ontem uma pessoa falando isso, e que o camarada vive chegando bêbado no trabalho. Ele tem 4 filhos para criar. E o patrão já lhe deu 2 chances. Se ele chegar bêbado de novo, ele vai ser mandado embora. Ele não pode reclamar do patrão, não pode reclamar de Deus, não pode reclamar da sociedade. Ele tem que reclamar de si mesmo, porque ele provocou aquele sofrimento. Isso é muito triste, mas é real. E nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar para não criarmos nossos próprios problemas. Segundo tipo de sofrimento é o sofrimento natural. É aquele que faz parte da vida. Nós oramos por pessoas que estão com câncer no nosso tempo de oração aqui. E por que é que pessoas crentes têm câncer? Porque são seres humanos e seres humanos podem desenvolver algum tipo de câncer. Essa é a realidade. A vida é cheia de dificuldades. E eu costumo dizer que todos nós fazemos parte da grande família humana. Então, nós não somos melhores do que ninguém. O pneu do seu carro fura. Alguém bate no seu carro, um acidente de carro. Ah, mas eu sou crente, como é que isso acontece? Você está vivo? Você vive no mundo? Então você está exposto a esse tipo de dificuldade. Todo mundo tem. Já bateram no meu carro e não pagaram. Eu arquei com todo o prejuízo. Oh, mas o que o senhor fez de errado? Nada que eu saiba. É que, na verdade, pessoas podem bater. Alguém aqui já bateram no seu carro e não receberam dinheiro? O Val dizendo 2 vezes. Olha lá, quanta gente. Você sair na rua perguntando, isso acontece. Sofrimentos naturais fazem parte da vida. Agora, é claro, miserável, paga o prejuízo que você causou ao outro, mas tem gente que... Outro tipo de sofrimento, o sofrimento escolhido. Esse é o sofrimento sobre o qual Hebreus capítulo 11 fala. Ele fala não de um sofrimento provocado, não de um sofrimento natural, mas ele fala de um sofrimento escolhido, de gente até que disse: não, eu prefiro sofrer para glorificar a Jesus. Eu prefiro sofrer para dar testemunho de que eu sou um servo de Jesus. Eu escolho sofrer para ser fiel àquilo que eu creio. Isso aconteceu. Conta aí a tradição da igreja que Pedro teve oportunidade de negar Jesus.
mais uma vez, e ele não negou, preferindo a morte por crucificação. E ele não fugiu dessa pena, ele só pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que meu Senhor morreu. A tradição da igreja fala de Policarpo, bispo de Irmina, pastor na igreja de Esmirna. Esse homem foi queimado vivo, por não dar glória a César, o imperador à época, mas por dar glória a Jesus. E tendo a última chance, aos 86 anos de idade, ele disse: eu tenho servido a Jesus por todos esses anos. Ele nunca me decepcionou, por que é que eu decepcionaria meu Senhor agora? E ele morreu queimado. Morreu queimado por amor a Jesus. Mas existe também o sofrimento imposto. Eu disse que o sofrimento é variado. Há o sofrimento imposto, é aquele sofrimento que é fruto da nossa fidelidade a Deus e que desperta a hostilidade das pessoas. Quando a gente não quer mentir, quando a gente faz a opção pela verdade, quando a gente faz a opção por aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto. E é muito triste quando a gente ouve falar de um crente que é profissional em determinada área e que não honra a sua profissão e muito menos o nome de Deus. Não honra a sua palavra, não honra seus compromissos. Isso é muito triste. Meu irmão, leve prejuízo, mas não desonre o nome de Deus. E Deus está aqui e Ele sabe que eu já abri mão de dinheiro. Eu já abri mão de batalhas, já abri mão de certas brigas, apenas para que o nome de Jesus não fosse maculado. Assuma o prejuízo. Irmão, nunca me faltou nada, Deus abençoa de outras formas. Deus sempre dá um jeito de te dar mais do que você abriu mão, quando abriu mão para honrar a Jesus. Está disposto? Hebreus 12, verso 4, diz: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Essa geração que nós vivemos é uma geração que não quer lutar contra o pecado, não quer dizer não ao pecado, não quer renunciar ao pecado, não sangra para renunciar o que não agrada a Deus. E que nós não sejamos assim. Olhando para esse tanto de sofrimento que eu falei, eu fiquei pensando: eu sofro muito pouco. Eu não sofro tanto assim. E o meu conforto é saber, irmãos, que não importa o nível de sofrimento que você esteja passando, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso vai passar. E o que nos espera na glória eterna não é tribulação, mas são as bênçãos e os privilégios que Jesus foi preparar para nós. Graças a Deus por isso, isso vai passar. Agora, para terminar, terceira coisa que o sofrimento nos ensina. O sofrimento nos ensina que ele é difícil, porém é necessário. Por mais atroz, por mais cruel que o sofrimento seja, irmãos, na vida do cristão, ele pode produzir coisas muito boas, muito positivas. Como, por exemplo, o fortalecimento da nossa fé. Porque debaixo de sofrimento, você sabe, a gente ora mais, a gente se humilha mais, a gente se autovigia, a gente olha mais para dentro da gente em vez de ficar olhando para os outros. A gente se autoavalia, a gente se autoanalisa. Essa é a grande realidade. E é no meio de sofrimento, irmãos, que nós provamos talvez das maiores experiências que temos com Deus. É diante do sofrimento. Não é à toa que a Bíblia diz que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, renunciou tudo aquilo, porque estava vendo o invisível, via algo ainda mais precioso.
No meio do sofrimento, nossos olhos da fé, a nossa sensibilidade espiritual é aguçada para nós encontrarmos e conhecermos o consolo de Deus, a conhecermos a graça, a misericórdia de Deus. É no sofrimento que nós vemos como isso é presente, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Tem gente que diante do sofrimento blasfema, diz que Deus não é bom. Isso não é frase de quem tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus sente o sofrimento, mas entende que Deus está por cima de tudo, que Deus tem um propósito, que Deus vai dar forças, que Deus não vai abandonar, que Deus vai fazer com que isso contribua para o nosso bem. Isso é expressão da fé. O evangelho, irmãos, de muitos crentes é um evangelho superficial, infantil. É aquele evangelho que diz, não, irmão, vai nessa fé, fica firme, você não vai passar tribulação, você não vai passar dificuldade, você não vai passar fome. Ah, é? Paulo passou. Já você lê capítulo 11 de 2 aos Coríntios, Paulo passou, ele diz inclusive fome. Isso é tribulação, isso é dificuldade. 2 aos Coríntios 11, versículo 27. Mas a fé desse homem era robustecida à medida em que o sofrimento e a tribulação se tornavam mais intensos. Me lembro da irmã Maria Quintiliano, numa das visitas que fiz, logo no início, quando ela descobriu a enfermidade, ela disse, pastor, eu estou pronta para o que der e vier. Deus está comigo. E o câncer tomou conta dela, irmãos. Mas, irmãos, essa mulher morreu com a sua fé firmada no Senhor. Ela está com Jesus. Ela não murmurou, ela não reclamou de modo algum. Ela manteve a sua dignidade e o seu equilíbrio nas coisas de Deus. Essa é uma lição importantíssima. A nossa fé deve ser robustecida no sofrimento. Então fique firme na sua tribulação. Permaneça firme na sua dificuldade, persevere no meio da sua luta, porque a tribulação produz. A Bíblia diz, a tribulação produz. E Deus está com você, e Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que Ele quer atuar, aonde Ele quer trabalhar, o que Ele quer ensinar, as pessoas que Ele quer atingir, Deus sabe. Então mantenha-se firme no meio do sofrimento. E não murmure, não questione, não duvide, aprenda com o sofrimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. Amém? Você podia curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos e falar com Deus. Tem alguém aqui que, tendo ouvido essa pregação, Deus falou com você e você diz, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Tem alguém assim? Deus falou comigo hoje. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Tem alguém aqui que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas ouviu a palavra de Deus e diz, eu quero esse Deus que é socorro presente na angústia. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero entregar minha vida a Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Alguém assim, faça um sinal. Eu não sou crente ainda, mas hoje eu ouvi a palavra de Deus e eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Alguém assim, nós vamos orar por você. Alguém assim? Levante sua mão, nós vamos orar. Alguém? Eu preciso desse Jesus. Alguém? Alguém? Coloque-se em pé. Obrigado, Deus Santo, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido aqui para orar. Obrigado por aqueles que acompanham a transmissão em lugares distantes e estão acompanhando. Obrigado pela tua palavra, que ela, meu Deus, venha frutificar nos nossos corações, que, meu Deus, aprendamos na escola do sofrimento e possamos agradar o Senhor no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas. Abençoa, Senhor, nosso tempo agora de comunhão, ali no salão anexo, e muito obrigado, louvamos o Senhor por todos os presentes aqui, em nome de Jesus. Amém.